Vamos ver quem vai tomar café comigo. Gente, eu tento ser chique, mas não adianta. A minha xícara preferida para tomar café é essa do Nescafé aqui, da Nestlé. Então eu não vou deixar de ser chique, vou mostrar para vocês como é que é. Eu gosto mesmo de tomar café nessa xicrinha. Gente, eu quero começar dizendo para vocês por que o teu cliente vai escolher comprar de vocês. Diante de tanta demanda, diante de tanta oferta, por que o teu cliente vai decidir por você, pelo teu produto ou pelo teu serviço? Eu resolvi, então, eu tinha me organizado para falar com vocês sobre atendimento, porque a gente sabe que esse é o grande segredo. Agora de manhã cedinho eu tive um insight e eu resolvi mudar totalmente o tema da nossa fala de hoje. O tema não, a abordagem que eu vou fazer com vocês. O tema continua sendo a razão pela qual o cliente vai decidir comprar de você. Só que o que me veio na cabeça faz todo sentido e diante desse momento de incerteza, de pandemia que a gente está passando, eu acredito que mais do que nunca seja realmente isso que eu vou trazer aqui para vocês que vai fazer o cliente optar por comprar de vocês. Por quê? Realmente, o comportamento, as coisas que são importantes para os clientes e para nós também, elas estão mudando muito. E tem uma coisa que sempre fez diferença, mas que agora mais do que nunca está fazendo e vai continuar fazendo toda a experiência. Eu acredito que isso não vai voltar mais. E aí, gente, eu queria, antes de entrar no assunto, eu queria trazer um outro detalhe. Ontem eu fiz uma caixinha de perguntas aqui nos meus stories, não sei se vocês viram, e eu perguntei por qual razão, fiz uma enquete, vocês acreditavam que o cliente estaria comprando de vocês? Por preço, por atendimento, por experiência, por qualidade do produto, acho que foi umas 4 opções que eu coloquei. E na verdade, gente, eu não lembro quais as opções porque eu já sabia a resposta. Porque a resposta é sempre a mesma. 90% das pessoas que responderam, depois eu posso até postar aqui para vocês, elas colocaram que o cliente compra delas, e foram só mulheres que responderam, tá? Acho que um homem, sei. Que o cliente opta pelo produto, pelo serviço, pela entrega delas, pela experiência que elas oferecem. Pela experiência na entrega que elas oferecem, ou seja, pelo seu diferencial. E aí, gente, eu quis falar sobre isso, sobre esse tema, mudei esse tema exatamente por causa disso também. Porque tá muito na moda se falar de experiência do cliente, sobre a experiência que você vai estar proporcionando para o cliente. Só que a minha pergunta para ti é: será que realmente você está encantando e oferecendo uma experiência uau para o seu cliente? Porque olha só, toda vez, se a gente faz uma pesquisa de atendimento de maneira geral, e você sabe, né, gente, eu trabalho muito forte a questão do atendimento, então eu converso com muitos empreendedores, eu converso com muitos vendedores e eu converso com muitos clientes também. E a resposta é sempre a mesma. O atendimento é muito ruim. E quando eu estou na condição de cliente, o atendimento é muito ruim. E de outro lado, eu tenho um empreendedor acreditando que está realmente oferecendo uma experiência uau para o seu cliente. Então percebam que isso é uma coisa que tem me intrigado muito. Existe um descompasso aí entre o que o empreendedor acredita que está oferecendo e o que o cliente está realmente recebendo. Ou seja, entre o que o cliente está, entre o que realmente faz sentido para o cliente. Então, preste muita atenção nisso. E aí tem um segundo ponto que eu quero tocar, que eu tenho convivido com os meus clientes de consultoria, de treinamento, enfim, que é o seguinte: diante disso tudo que a gente está passando, a gente não está podendo, a gente nunca pôde, mas a gente não está podendo perder de maneira alguma a oportunidade
quando uma oferta aparece, né? Quando o cliente faz um pedido. E as pessoas, no geral, elas estão muito desorganizadas. Tá tudo muito confuso, né? Então, mais do que nunca, as pessoas estão decidindo na última hora por comprar, por fazer alguma coisa, por adquirir alguma coisa. E aí elas vêm nos procurar. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente precisa ter muita sensibilidade para não querer abraçar o mundo, para não perder a oportunidade de vender, porque a gente precisa vender, e acabar deixando a desejar na entrega e na experiência. Pensando que talvez você vai ter uma segunda oportunidade, pensando talvez que você já teve a oportunidade de fazer um primeiro atendimento uau e por isso o segundo não vai ser tão importante. Então preste bem atenção nesses dois pontos. Muita atenção nisso. O primeiro que eu trouxe aqui. Onde está esse descompasso entre o empreendedor que acredita que oferece um atendimento uau e entre o cliente que não está, e ele não está, gente, satisfeito com o serviço que tem recebido? Segundo passo, não deixe a confusão do dia a dia, a necessidade, a pressão de ter que vender, atropelar a qualidade da tua entrega. É melhor que você não entregue do que entregue para não... E às vezes, gente, quando a gente é empreendedor, a gente tem uma necessidade muito grande de ajudar e compartilhar, né? Então, às vezes, a gente não consegue dizer não pro cliente, até porque a gente entende que aquilo que a gente faz resolve o problema dele. Mas, assim, não entregue de maneira alguma quando você não tiver certeza que pode entregar, com a excelência que você está se propondo a entregar. Eu quero contar uma história para vocês. Uma história que eu acho que eu nunca contei em público, assim. Uma vivência minha, que eu levei bastante tempo para superar. Mas que hoje, assim, ela me trouxe muitos aprendizados e eu quero dividir com vocês. Que é a história da decoração do meu casamento. A minha festa do meu casamento. Faz 10 anos que eu casei, tá? Casei há 10 anos atrás. E eu tinha um grande sonho, que eu queria muito que a festa, a decoração da festa do meu casamento fosse de copo de leite e maçã verde. Esse era o meu grande sonho. Cara, eu olhava as fotos, assim, arranjos enormes, né? Copo de leite, aquela coisa e tal, né? Então, eu sonhei uma decoração incrível de copo de leite e maçã verde. Só que eu casei em maio, no final de maio. E aí eu fui, e olha só, eu vou tentar não citar nomes aqui, mas assim, quando eu resolvi casar, uma das primeiras coisas quando a gente é noivo que a gente se preocupa é com a decoração, porque afinal de contas é o que vai ficar na filmagem, nas fotos, é o que realmente impressiona os convidados, então é o vestido da noiva e a decoração, né? As coisas que a gente se preocupa. E eu fui de cara conversar com a mulher, com a promotor que estava cuidando da festa, e disse, olha, eu quero que a decoração seja com fulano de tal, que é a empresa Bambambam, né, da cidade, e é a empresa que eu entrego o meu sonho de olhos fechados, porque eu sei o quanto conheço o trabalho deles e sei o quanto eles realmente são bons. E assim foi. E eu, então, passei a sonhar e a acreditar que eu teria uma festa, e coloquei, lembro, né, muito claro, assim, pro cara lá da floricultura, do meu sonho de casar com uma festa de copo de leite branca e maçã verde. Enfim. E aquilo foi passando, a gente faz isso com bastante antecedência, então, e pra mim isso tava muito decidido. Quando chegou no dia do meu casamento, tá? No dia do casamento, eu ia fazer uma dança, eu e meu marido, né? Adoro um palco, né, gente? Sempre foi assim. E eu resolvi dar uma passada antes da festa na pista para ver se não ia ficar muito liso, enfim, com o sapato que eu ia usar. E quando eu cheguei no salão, às 5 horas da tarde, o meu casamento era às 7h30, eu acho, 8 horas, não lembro mais, já fazem 10 anos. Não tinha copa de leite na minha decoração. Tinha muita massa verde, mas não tinha copo de leite na minha decoração. E aí, gente, eu não preciso nem contar para vocês como foi a minha reação. Eu simplesmente não reagi. Eu não conseguia reagir. Só eu sabia o tamanho do sonho que eu tinha de casar com uma decoração de copo de leite. E aí,
não tinha mais ninguém lá. Todo mundo já tinha ido embora. E aí o meu marido ligou pra um e ligou pra outro. E aí veio a promoter. E o dono da floricultura tava fazendo... olha só, o dono da floricultura tava em outro estado, participando de um congresso. O gerente tava de folga naquele dia, porque só tinha o meu evento, então ele acabou tirando uma folga. A pessoa que fazia os arranjos tava não sei aonde, também não podia atender. E de última hora, então veio um rapaz, coitadinho, porque eu acho que ele se apavorou comigo, pra colocar mais algumas coisas, porque simplesmente não tava nem parecido com o que eu tinha imaginado, com a expectativa que eu tinha criado em relação ao meu casamento. E cara, assim, ó, a gente só casa uma vez, né? A gente não casa uma vez, mas a gente não faz uma festa de casamento pensando que vai ter outra, né? E não dava mais tempo pra fazer mais nada. E até porque não tinha ninguém pra resolver o meu problema ali, naquele momento. Os convidados já estavam começando a chegar, eu precisava me arrumar, terminar de me arrumar. Eu não tinha mais o que fazer. Eu tive que casar sem copo de leite. Moral da história, gente. Eu segurei a barra tranquilamente até o outro dia, porque eu tinha umas fotos no domingo, até o domingo, às 8 horas da noite, onde a gente terminou as fotos. E eu chorei de domingo até quarta-feira. Tipo assim, eu não tive lua de mel. Porque aí tudo aquilo que ficou preso, todo aquele meu desgosto, eu coloquei pra fora. Chorei. Porque só eu sabia. Tava lindo, gente. A decoração tava linda. Mas não era o que eu queria. Até porque essa empresa era muito boa. E era realmente impossível eles fazerem alguma coisa que não fosse lindo. Mas não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Todo mundo achou o máximo a decoração. Todo mundo achou lindo. Mas eu sabia que estava errado. Então, assim, por que eu resolvi trazer essa história para vocês? A primeira grande lição, gente, assim, quando eu cheguei e vi que não era aquilo e chamei aquele rapaz, ele disse assim para mim, olha só, deu um problema nas flores e não sei o que, mas a gente colocou várias orquídeas e realmente tinham várias orquídeas brancas. E olha só, você tá tendo um baita de um benefício, porque as orquídeas são muito mais caras, uma decoração de orquídeas é muito mais cara, e fica lindo, e é chique, e é não sei o que. Ele tentava me convencer daquilo, só que assim, gente, o que a gente precisa entender? O que é benefício para ti, muitas vezes não faz sentido nenhum pro teu cliente. Muitas vezes. Então, cara, ele poderia me trazer as rosas lá do jardim da rainha, lá não sei da onde, que pra mim não iria ter valor nenhum. Nenhum. Porque eu queria copo de leite. E eu vejo muitas vezes, e até os meus clientes, tá? Despejando um monte de benefício, e realmente bons, em cima do cliente, sem sequer saber se aquilo realmente faz a diferença, é importante ou tem algum sentido para o teu cliente. Então, lição número 1. O que vai fazer o teu cliente comprar de você é você entregar para ele o benefício que faça sentido para ele, não para você. Você não pode esquecer que venda não tem nada a ver contigo. Vender tem a ver com o cliente. Vender tem a ver com o cliente, não contigo. Certo? Grande erro. Erro número 1. Achar que o que é bom pra ti, que o que é importante, que faz sentido, vai fazer sentido. Eu costumo dizer cala a boca, né? Oferecer um monte de benefício que não faz a diferença nenhuma pro teu cliente. Você pode achar que isso vai calar a boca do teu cliente, que tá insatisfeito porque você prometeu e não cumpriu. Certo? Número 2, deixa eu olhar aqui que eu fiz uma cola. Número 2, gente, olha só. Quem aqui de vocês faz um pós-venda?
Isso é muito importante. Nunca ninguém dessa floricultura me perguntou sobre o que eu tinha pensado ou o que eu tinha achado da minha decoração. Nunca. Lembra que eu falei que tava lindo? Mas não tava lindo pra mim. E aí, gente, eu vou contar pra vocês o ponto mais crítico disso tudo. Quando eu casei, gente, isso me machucou muito, tá? Eu fiquei uns 4 anos, 5, não vou mentir pra vocês, não faz muito tempo, que toda vez que eu escutava uma música de casamento, quando eu ia no casamento de alguém, eu chorava. Porque aquilo me machucava, porque era um sonho muito grande o copo de leite no meu casamento. Vocês podem achar que é uma bobagem, mas era o meu sonho. E aí depois eu me formei, né? Me formei em administração e fiz uma festa. E aí as pessoas mais próximas que conheciam diziam, faz a decoração da tua formatura de copo de leite. Não é a mesma coisa. Eu queria copo de leite no dia do meu casamento. Não dá pra voltar atrás. Não dá pra voltar atrás. Mas enfim, o que eu queria dizer pra vocês. Eu voltei então, sem lua de mel. Eu fiquei até doente, gente. Fui parar no pronto-socorro. No pronto-socorro, de tanto que eu chorei, pra vocês verem o quanto eu me magoei com aquilo. Como aquilo foi frustrante. Como esse sonho era importante pra mim. E quando eu voltei, olha isso. Eu assumi a seguinte posição. Que jamais, nunca mais, nenhuma noiva ia passar por aquilo que eu passei. E eu passei a falar mal dessa empresa para todas as noivas que passaram no meu caminho. E eu não sei contabilizar isso, até porque na época eu trabalhava numa empresa, e quem tá aqui e me conhece há mais tempo sabe, numa empresa que era muito forte, que era referência, e eu sempre tive uma voz muito ativa, fui uma pessoa muito conhecida, fui formadora de opinião, então toda vez que eu escutava uma cliente contar que ia casar, eu perguntava da floricultura. E eu tenho certeza que essa empresa deixou de fechar muitos negócios por causa de mim. E não foi por mal, eu não fiz isso para me vingar. Eu fiz isso porque eu não queria que nenhuma noiva passasse por o que eu passei. Então, olha a importância de você fazer um pós-venda, porque eu acho que essa empresa não sabe até hoje o que eu fiz. Eles não devem saber. Com certeza. Nem que eu fiquei tão magoada e nem que eu passei a detonar eles para todo mundo, sem nem sequer saber. Porque eu não fui procurar entender por que eles não tinham entregado, porque eu não quis mais conversa com eles, né? Mas olha só o que eu fiz, o que eu acabei fazendo. Por isso, gente, tem várias pesquisas, né? E a gente já falou por isso aqui hoje, que um cliente insatisfeito, ele conta para 20 pessoas, e hoje nas redes sociais, esse número chega a 20 mil. Vocês imaginam se eu tivesse naquela época do Orkut, eu acho, gente, eu não era muito ligada nisso. Vocês imaginam se eu tivesse colocado isso nas redes sociais, se isso fosse hoje, o estrago que eu teria feito. Mas com certeza eu falei para muito mais do que 20. Então, olha só, o que vai fazer o teu cliente comprar de você é você se manter interessado por ele depois da entrega. É você procurar ele e perguntar como foi. É você fazer uma NPS. É você praticar o marketing de indicação. É você entender que a venda não acaba quando você entrega o seu produto e serviço. Quando o cliente fecha o contrato, quando ele paga a sua primeira entrega, a venda simplesmente começou para você. Começou. É o cliente que aumenta o volume da tua empresa ou diminui. Então, a partir do momento que você tenha isso em mente, a venda não acaba quando você termina o primeiro contrato. É ali que ela começa. Sempre o erro foi uau, ficou bonito, a noiva casou, deu tudo certo, não teve imprevisto nenhum.
Todo mundo achou bonito? Tá tudo certo. Não tá tudo certo nada, você precisa procurar o cliente, escutar ele. Mas agora eu quero chegar no ponto número 3. E eu quero dizer pra vocês que eu deixei a cereja do bolo pro final, porque isso que eu vou dizer agora é o que eu realmente acredito que vai fazer as pessoas comprarem de vocês. Comprarem de vocês. Como eu disse pra vocês, eu mastiguei essa história por muitos anos. Mastiguei, entreguei, falei mal, aquela coisa e tal, por muitos anos. Isso me machucou por muito tempo. Gente, agora, uns 3 anos atrás, essa empresa, ela foi parceira do Empodere, desse movimento de empreendedorismo feminino que eu sou cofundadora junto com a Daiane. Eles montar uma decoração num palco, onde veio, acho que foi quando a Mirelle Borges, a esposa do Pedro Superti, veio para fazer uma palestra. A gente trouxe ela para falar sobre diferenciação aqui para as nossas mulheres. E o que aconteceu? Eu tive que ir pós-evento lá para fazer o acerto, né? Da decoração, enfim, do palco, dos móveis, a gente colocou uns móveis. E aí vocês imaginam eu chegando nesse lugar e um filme passando na minha cabeça, né? Daquela trágica, daquela linda e especial e trágica noite de casamento. Imagina o filme passando na minha cabeça. Quando eu cheguei pra fazer o acerto e tal, fui lá, olha só, fui super bem atendida. Tinha um outro gerente, ele me tratou super bem, ele perguntou do Empodere, ele me ofereceu um café, ele foi um gentleman. E nisso veio uma moça, e ela olhou pra mim e disse assim: eu te conheço, a gente fez o teu casamento, não fez? E eu disse: sério? Você lembra do meu casamento? Eu falei pra ela. Ela disse: foi eu que fiz os arranjos. Eu disse: ah, foi você que fez os arranjos do meu casamento? Que legal. E ela olhou pra mim e disse: copos de leite e maçã verde. E eu pensei: como assim? Não tinha copo de leite? Como que ela lembra desses detalhes? E ela disse pra mim: olha só, você nem sabe, já faz tanto tempo, mas eu nunca esqueci do teu casamento. Eu lembro exatamente que era o teu sonho, o copo de leite e a maçã verde. Mas por incrível que pareça, na semana antes do teu casamento, o nosso fornecedor simplesmente cancelou o pedido. E a gente virou esse Brasil e não conseguiu um fornecedor de copo de leite. Mas o fulano, que era o dono da floricultura, chamou a gente e disse: a gente não pode estragar essa festa, o sonho dessa noiva. A gente vai ter que fazer uma decoração linda com maçãs verdes e vai ter que substituir as flores. E vai ter que ficar à altura de uma decoração de copos de leite branco e maçã verde. E ela disse: e eu quase morri. Eu me reinventei, porque aí, olha só, a flor do meu casamento era Calas verde. Não sei se você sabe, mas a Calas é um mini copo de leite. Ele é bem pequenininho. E na minha cabeça o copo de leite é uma flor grande. E era Calas e maçã verde na decoração. E ela disse: eu tive que me reinventar. Eu levei orquídeas, eu levei não sei o quê. Mas assim, a gente tava muito... E a gente tinha muitos compromissos. E a gente tava muito preocupado que você fosse gostar. E a gente não podia... Como que eu ia te ligar e te avisar que o fornecedor tinha cancelado? A gente não podia estragar a tua festa. E a gente fez isso e a gente fez aquilo. E, gente, ela começou a falar e eu comecei a me fechar. E comecei a lembrar de todas as noivas que eu tinha falado mal deles. Que eu tinha dito para não entregar a festa delas nas mãos deles. Porque eles não se preocupavam com as noivas. E ali na minha frente eu vi uma pessoa que tinha virado o mundo para realizar o meu sonho, mas não tinha conseguido. E aí, gente, eu aprendi a grande lição que eu quero trazer aqui para vocês. Não importa o que aconteça, pessoas negociam com pessoas. O que são empresas? E eu escutei essa frase lá no Educador Executivo do Alexandre, isso me gravou. O que são empresas? O que são vocês, empreendedores? São pessoas trabalhando com pessoas para atender pessoas.
E eu quero completar essa frase. Pessoas trabalhando com pessoas para atender pessoas que querem comprar de pessoas. Vocês imaginam se essa empresa tivesse me chamado e dito, olha só, aconteceu um imprevisto, mas nós vamos fazer da tua festa mais linda do mundo. Confia na gente. A gente virou o Brasil e não conseguiu o copo de leite. Porque tem coisas que a gente não controla e o teu fornecedor é uma delas. Mas o que eles fizeram, gente? Eles não assumiram para mim a vulnerabilidade. Eles se manteram no pedestal de fortes, de grandes, né? Potencial empresa. E o tiro saiu pela culatra. Porque para mim, eu não sabia de nada daquela dedicação. E olha só, aquilo realmente demandou muito esforço e dedicação deles. Tanto que quando ela me viu, quase 10 anos depois, ela me disse, eu lembro de você. Eu lembro do teu casamento, copo de leite e massa verde. Olha como isso marcou na empresa. Como realmente eles devem ter feito um baita de um esforço para realizar o meu sonho. Só que eles não me contaram isso. Então, gente, eu quero dizer para vocês, por que eu resolvi mudar totalmente o contexto e não falar de atendimento, até porque no meu feed tem muita coisa falando sobre atendimento, para dizer para vocês que, assim, diante desse momento que a gente está passando, o que vai fazer o teu cliente comprar de você é você mostrar para ele que ele não está comprando de um CNPJ, que ele está comprando, que por trás de um CNPJ tem um CPF. Tem um CPF. Que tem gente, que é você. O teu cliente quer saber da tua história. O teu cliente quer saber do teu empenho em entregar o que ele precisa. O teu cliente quer saber quando você não consegue entregar o que ele quer. Ele quer saber. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não precisa ser top, ser 100% o tempo todo. Às vezes a gente não consegue entregar o que o cliente espera. E aí lembra que eu falei lá no comecinho da live, não deixa a pressão de ter que vender, de fazer entregar de qualquer jeito. Diz pro teu cliente, olha, nesse momento, por causa disso, eu não consigo te entregar. Ou eu não sei como fazer. Não tem problema de dizer que você não sabe, mas eu vou descobrir. E assim que eu souber, e assim que eu tiver certeza da minha entrega, da excelência da minha entrega, eu vou te chamar. Então, gente, grande erro, não se mostre intocável para o seu cliente, de maneira alguma. Transparência, confiança, aproxima, estreita os laços com o teu cliente. Lembre-se dessa história. Imagina o quanto eu teria me sentido a noiva se eu soubesse que uma empresa toda estava movimentando Brasil atrás do meu sonho. Mas quando eles tentaram tapar buraco, quando eles quiseram se mostrar intocáveis, perfeitos, poderosos e quiseram tapar o buraco com orquídeas, que na cabeça deles era um benefício muito maior e para mim não fazia sentido nenhum, o tiro saiu pela culatra. E eu passei a ser uma cliente detratora, NPS. Procure e pergunte para o seu cliente como foi a experiência. Lembrando, tem uma lacuna aí entre o atendimento que o empreendedor imagina que oferece e o atendimento que o cliente está percebendo receber. Então, será que não é isso que está acontecendo? Você está fazendo pesquisa de satisfação? Será que você realmente está entregando tudo isso que você acredita? Será que o benefício que você oferece não é benefício só para você? Será que você está se mostrando gente? Será que o seu cliente está te percebendo pessoa humana como ele por trás de uma negociação? Certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu já falei demais. De novo, mudei todo o meu café, até já esfriou, ó. E eu acho que realmente é isso, sabe? O que vai fazer o teu cliente, o que sempre fez, mas o que vai fazer o teu cliente comprar de você
É você mostrar para ele que você é humano, assim como ele. Que você não sabe tudo, que você nem tem que saber, que você não controla tudo, tem coisas que você não controla, só que você precisa contar para ele. E quando o imprevisto acontecer, cara, chama o teu cliente e conta, porque juntos, e essa é a minha grande dica, juntos vocês vão encontrar a melhor solução. Você é o especialista naquilo que você entrega. Lembra? Você é o especialista naquilo que você entrega. Mas quando o imprevisto aparecer, duas cabeças vão pensar melhor do que uma. E o teu cliente vai se sentir importante, especial. Porque você, especialista, está pedindo ajuda, está pedindo opinião e está se importando com ele. Certo, gente? A gente não esquece, e olha só, isso é muito importante. Quando o atendimento foi legal, a gente nem lembra. Mas quando o atendimento não foi legal, a gente nunca mais esquece. A gente não esquece e a gente passa a compartilhar essa experiência negativa com mais pessoas. E a gente precisa ter o cuidado de não deixar isso acontecer com a nossa empresa, com o nosso negócio, né? Com o nosso bebê, né? Porque a nossa empresa é o nosso bebê, tem muita mulher aqui, né? É o nosso filho, é o que a gente, é a nossa solução que a gente quer colocar para a vida, quer colocar para as pessoas. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Certo, gente? Já falei demais. Vou ficando por aqui, né? Vou ficando por aqui. Obrigada de coração por vocês estarem aqui comigo. Cada dia eu fico mais feliz, cada dia aumentando essa audiência, cada dia mais aumentando o número de pessoas que compartilham comigo, que acreditam nas mesmas coisas que eu, que acreditam nas pessoas, né? E isso me deixa eternamente grata. Obrigada de coração. Um beijo no coração e bora vender, gente!